Noite, sejam bem-vindos a mais um encontro do Conexão FAEM. Hoje a gente vai falar sobre nutrição durante a pandemia. Meu nome é Ana Carolina, sou estudante de enfermagem, sou da equipe do Conexão FAEM e estou aqui com a nossa convidada, que é nutricionista e acadêmica de enfermagem, nossa colega, Rosemary Úrsula, que prefere ser chamada de Úrsula, né? Seja bem-vinda, Úrsula, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Ai, boa noite. Eu que agradeço o convite. Né? Como você falou, meu nome é Úrsula. Minha primeira formação é nutrição. Sou egressa da UFMT e tô aqui veredando também na enfermagem, né? Mas venho hoje aqui com muita felicidade para falar um pouco de nutrição num projeto que achei que foi muito bem pensado, de tentar juntar, né, a comunidade acadêmica, né, com conteúdo e também nesse momento que a gente está vivenciando, né? Sim. Trabalhando questão de saúde física e saúde mental, né? Então assim, muito feliz de poder estar aqui e o que eu puder contribuir, né? Nós que agradecemos, Úrsula. Então, para começar, a gente queria saber como que foi para você receber esse convite para falar sobre nutrição. Que um contexto complicado, né? Às vezes é delicado, mas como foi para você? Então, eu fiquei pensando assim, como falar e o que seria mais relevante abordar, né, depois em vista de tantas informações que a gente está sujeito, né? Assim, nesse cenário que tem muita informação que está sendo lançada e potencializada, né? Então, assim, pensar em tantas informações em relação à alimentação, pesquisas, alguns achados, né? Algumas contestações também que vão surgindo com o tempo, né? E nós tivemos tempo, né? Continuamos tendo tempo. Tempo para refletir, sim, mas a gente tem, eu acho que nesses 7 meses, a gente teve várias fases da pandemia, né? Que estão impactando, né, no nosso espaço, seja em casa, seja em questão do trabalho. Quem voltou ao trabalho, a gente está nessa questão dos estudantes, tem alguns envolvidos em pesquisa mas também estão atuando mesmo que à distância, né? Sim. Então assim, como a gente pode estar lidando com tudo isso, né? Como a gente pensar também como estamos emocionalmente, né? Eu achei também muito interessante, acho que até comentei com a Ana, que na semana passada vocês abordaram um material sobre saúde mental do estudante universitário. Eu acho que a questão do afastamento ele tem impactado todas as pessoas que estão inseridas, seja universidade, mas nas escolas, né? Mas da universidade a gente tem essa questão do afastamento muito forte. Tem uma aproximação, claro que a internet vem e faz essa aproximação, mas nada Não é a mesma coisa, né? comparado. E aí, para falar de nutrição mesmo, propriamente, para a gente entrar no tema, como que a nutrição, a alimentação, pode influenciar no nosso bem-estar e na nossa disposição no dia a dia? Então, assim, a gente pensa assim, que comer, né, não é só nutrir, né? A gente tem que pensar que nós não comemos só nutrientes, né? Mas a gente come alimento e que tudo é eu considero e eu vejo muitos falarem, né, que a questão da alimentação é um ato social, seja por conta de que isso alimenta o corpo e a alma, né? Então, assim, se você pensar, quando se fala em dietas restritivas, né? Então isso já impacta, né, as pessoas, já têm um medo, né? Então eu acho que a gente tem que estar falando de uma forma leve, mas assim com consciência, né? Sim.
Eu acho também interessante que a gente tem que deixar assim, acho que destacado, que promover a alimentação saudável não é um tema exclusivo do nutricionista, né? Pensando que outros profissionais podem estar abordando, trabalhando, né, na área da saúde, pode trabalhar com dicas e orientações, mas a gente tem que destacar que o nutricionista tem uma formação mais aprofundada e aplicada, né, em relação à alimentação, na área da alimentação, né, e pode estar liderando essas informações e compartilhando com os outros profissionais, né, para que todos possam ter a mesma orientação, né? E aí, assim, né, entender que promover uma alimentação saudável vai garantir um bom estado nutricional, saúde física, né? E aí, com isso ainda a gente já tem a saúde mental pensando, né? Como isso poderia ser abordado, né? Eu acho assim que pensando, né, fazendo esse link, né, de questão nutrição, alimentação saudável e o contexto da Covid-19, né, e da pandemia, eu acho que vários questionamentos foram lançados em relação à alimentação saudável, né? E sempre falando assim, o que podem prevenir essa doença, né? Acho que a gente tem que deixar bem claro, né, que a prevenção para a Covid-19 são as medidas que são aí lançadas. Então, uso de máscara, distanciamento social, higienização das mãos. Né? Então, tem muita informação, tem desinformação, tem fake news, né? Mas, assim, para a gente puxar a questão da alimentação, se falou tanto em suplementação de vitamina C, D, consumo de sucos, banho de sol, para prevenir Covid, né? Então, uma alimentação saudável e nenhum alimento é capaz de prevenir essa doença. Porém, se a gente tiver uma alimentação saudável, isso vai influenciar diretamente no nosso estado nutricional, né? Então, acho que isso tem que ficar, né, bem enfatizado. E aí, assim, o estado nutricional adequado, né, ele pode prevenir as complicações, né, e o agravamento dos sintomas da Covid-19, né? Essa, essa Pode é uma falar. questão que você falou que é muito relevante, né, Úrsula? A questão das informações que hoje a gente tem disponíveis. Enquanto nós duas futuras enfermeiras, você nutricionista, a gente percebe que no dia a dia da prática de qualquer profissional da área da saúde, ele está apto a indicar, né, falar até alguma dica, instruir a ingestão hídrica correta, o que aquele paciente pode mudar de hábitos ruins que ele tem, mas a gente sabe que esse campo da nutrição, de receitar um plano alimentar, é do nutricionista, né? E acho que o que eu mais vi durante a pandemia, e até antes, né, isso só foi mais enfatizado, é justamente pessoas na internet que vendem produtos milagrosos ou receitam alimentos milagrosos, né? Que acham que vai curar, que vai prevenir. E aí, como você falou, a gente tem que saber, né? Tem que ter muita responsabilidade ao falar sobre isso, que tá tudo ligado, né? Não adianta eu tomar um suco de laranja e o resto da minha alimentação não ser balanceada, né? Porque aí se você pensar, né, não é só alimentação, né? Então você tem outros fatores. Então, assim, o que é saúde, né? Então a gente tem outros fatores que aí amplificam esse conceito, né? Sim. Assim, eu acho interessante a gente falar um pouquinho, né, da questão do estado nutricional, porque assim, assim, nós somos muito impactados que tem que, ou você está acima do peso, ou você está muito magro, né? E assim, o estado nutricional adequado, ele sim como eu posso falar, é uma definição assim, de equilíbrio entre o que você está ingerindo e as suas necessidades, né? Se você estiver ingerindo a mais do que você necessita,
você tem sim um excesso de peso e poderia configurar um estado nutricional inadequado, uma obesidade, ou se tivesse uma escassez, uma desnutrição. Né? E o que a gente vê, o que a gente tem visualizado, né? E eu acho que é assim, uma ascensão da obesidade em todos os estratos socioeconômicos, né? Então, independente de classe, claro que nas populações mais vulneráveis, porque aí você tem lobby de indústria, porque tem alguns alimentos que são muito mais densos em calorias, vazias, mas em calorias, em gorduras, né? Que tem um acesso mais fácil, né? Para a população, né? E aí, assim, pensar como a gente poderia tá mudando isso, né? E assim, eu não gosto de falar de dieta restritiva, penso muito em questão de reeducação alimentar, mas também que isso às vezes é muito encarado de uma forma muito de uma forma às vezes equivocada pelas pessoas, né? Como um processo difícil, duro, né? E na verdade é um processo de você reavaliar hábitos, né, e comportamentos, né, perante a comida, né? E às vezes as pessoas comem não porque realmente estão com fome, né? Mas aí você tem questão de ansiedade, né? Tem a questão de de necessidade, às vezes sim, você está com carência de algum alimento, às vezes você pode estar meio que descontando, vamos falar assim, em uma ingestão muito mais exagerada, né? Mas assim, eu acredito sim que a gente pode ter uma boa relação com a comida, né? Eu acho que, e com o próprio corpo também. Sim. Mas a gente tem aí sim uma oferta muito mais fácil de alimentos fáceis de comprar, e alimentos in natura mais difíceis. E eu acho que na pandemia, vocês devem ter feito o uso dos deliveries, pode ver que é muito fácil você pedir um sanduíche ou alguma comida, mas assim, bem no início, era difícil você encontrar um delivery, se você estava restrito em casa, para verdura, para coisas fáceis, se você não tinha como ir ao mercado, entendeu? Você tentando limitar essa ida ao mercado. Então, assim, são escolhas, claro que são escolhas, né? Precisam de uma persistência, às vezes, para você poder mantê-las, mas são escolhas, né? E assim, a gente tem, assim, a população brasileira, nós temos um guia, que eu acho que é legal a gente falar depois, depois a gente pode deixar Sim, eu vou deixar o link aqui no chat para vocês, gente. linkado, né? Então, tem um guia alimentar do Ministério da Saúde, ele é adaptado. Antigamente, quando eu fiz a minha formação, a gente utilizava um que era americano, então depois, em 2014, ele foi adaptado para a população brasileira. Vem com dicas, vem com orientações, para tentar auxiliar nesse processo de mudança, né? Nem todo mundo tem acesso a um profissional qualificado, mas você pode, hoje, com tantas informações, você pode estar tentando, né? E esse guia é um material que é utilizado também, às vezes, na atenção básica, né? E até a ASBRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrição, fez um guia para a pandemia baseado no manual, também que ficou bem legal, com algumas dicas, né? Eu até utilizei algumas coisas aqui, mas com algumas dicas falando sobre a alimentação nesse período que nós estamos vivendo, né? Úrsula, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é sobre essas tantas fases que a gente passou durante a pandemia, né? Que a gente está passando. Então, todo mundo no início achou que era algo que ia ser mais curto, mais rápido, né? E aí a gente passou por essas fases, justamente. E agora a gente vê, como você falou dos deliveries, que hoje você encontra com uma facilidade enorme deliveries de verduras, de legumes, de folhas, de mercado em geral, né? E aí a gente vê como que o mercado se adaptou a isso, e hoje você tem uma gama de opções na sua mão, né, no seu celular, que facilita muito essa escolha.
Mas aí entra essa outra questão que você falou sobre a nossa relação com a comida, né? Então, assim, a gente hoje ainda tem aquela mania de classificar pessoas saudáveis como pessoas que nunca comem algo industrializado, nunca saem da dieta, né? E que as pessoas não são saudáveis se elas tomarem refrigerante ou se elas comerem uma fritura, como se essas coisas não pudessem andar juntas, né? A gente demoniza os alimentos. Eu acho que também tem a questão tudo de uma questão de equilíbrio. Tem alguns profissionais que falam assim, vamos segue algumas orientações e elege um dia para que você pudesse, vamos falar assim, o dia do lixo, que vocês já devem ter ouvido nessa fala, que poderia, você pode comer o que você quisesse, né? Mas eu acho assim que você vai ter situações que você às vezes ou você não vai comer por escolha própria, né? E tem outras situações que você tem a possibilidade eu vou experimentar hoje, tipo, eu amo doce. Eu gosto de doce, eu posso falar assim, mas eu tento ver, se eu realmente eu comi essa quantidade aqui, então tem a questão das porções, se a gente for pensar nisso, que eu acho que a nutrição tem muitos assuntos que podem ser abordados, então assim, não dá para falar em uma live, mas eu Tudo. acho assim que tem a questão do equilíbrio mesmo, né? De quantidade, de pensar, eu acho, no que você, se realmente é fome, se realmente é desejo, né? Então, acho que tem isso também. Que a gente, o que eu tinha pensado também, assim, para a gente falar, que eu acho que é importante, é de como a gente pensar que a pessoa possa tentar incorporar hábitos saudáveis, seja em relação à alimentação ou em relação a hábitos de vida, para que possa melhorar em relação à questão de bem-estar, saúde física, e aí isso vai impactar na saúde mental, né? Então, assim, a questão do planejamento de cardápio, né? Então, você pensar realmente como vai ser a alimentação na sua casa, fazer as refeições, né? Porque às vezes, tem situações que às vezes as pessoas pulam as refeições. Então, assim, eu vou emagrecer, às vezes, em algumas dietas restritivas, ou mesmo por desconhecimento. Faz o café da manhã e vai almoça, né? Ou não no janto. Aí faz um jejum muito longo. Hoje tem uma moda de jejum intermitente, que também é uma outra, dá para dar uma live inteira. Sim. Mas assim, então é importante a gente fazer as refeições. Então, principalmente as três principais refeições: café da manhã, almoço e janta. Pensar nos horários, né, que se faz isso, então que seja organizada essa questão dos horários. Eu acho importante também que seja pensado que às vezes a gente nessa questão da organização, se você tiver um cardápio planejado, mais ou menos o que você está pensando, né, você consegue até fazer as compras de uma outra forma, com uma racionalidade Você né, economiza, né? Tempo e dinheiro. economiza, né? E aí, assim, o que é uma alimentação saudável, né? Então, eu até brinco assim, é uma alimentação variada. Tudo bem, variada, isso é muito relativo, pode parecer que é muito relativo, mas cada pessoa, cada família tem o seu hábito alimentar, e que ele foi criado, né? Você tem a questão cultural também, eu gosto disso, eu gosto de um alimento específico, né? Mas assim, você vê que existem sim várias possibilidades, né? E eu acho assim, a questão da alimentação nossa brasileira, que claro que teve várias mudanças, mas o prato típico brasileiro, arroz, feijão, uma carne e uma salada, é uma alimentação que ela é completa. Sim. Mas muitas pessoas já não estão mais fazendo essa alimentação, esse arroz com feijão. Às vezes não comem mais feijão. Então, assim, isso impacta um estado nutricional, porque a combinação de arroz e feijão, ela produz uma quantidade de proteína que ela é perfeita. Quando você não faz essa combinação, o arroz também não está completo, né? Então, assim,
Pensando que os alimentos têm vários nutrientes, eu não posso ter uma refeição que é só de arroz e feijão. Também não posso, entende que eu preciso completar, eu preciso que consumir vários tipos de alimento que em si eles vão se completando nutricionalmente. Então, arroz com feijão, carne com limão para poder favorecer a absorção de ferro, né? Então, assim, investir em coisas, vocês já ouviram falar assim, o seu prato tem que ser mais colorido, no mínimo Sim. 5 cores. Então, assim, pensando para que possa pegar não só a questão dos macronutrientes, mas os micronutrientes. Então, às vezes você tem mais cálcio numa couve, mais selênio na castanha, ou um amendoim, que às vezes você consegue fazer essa combinação, né? Quando você consegue fazer de forma que você consuma todos os alimentos, né? Tem a questão de hábito? Claro que tem, né? Que aí que esse hábito, como ele foi construído, né? Às vezes para mudança de hábito, tem várias estratégias, né? Às vezes você precisa de apoio de um profissional, ou mesmo de um outro colega que também queira também mudar, né? Dar força para o outro, né? E às vezes a pessoa não está pronta, porque às vezes eu já recebi paciente que ele apareceu no consultório para querer orientação, consulta, e você vê, depois voltava, depois de um tempo, não conseguia ter um bom resultado, mas você vê que a pessoa não estava pronta, né? Porque não era a alimentação, não era um escape, que podemos falar assim. Então, tem muito mais coisa. Então, mesma coisa quando você vê paciente que faz aquela gastroplastia, e tudo bem, diminuiu um pedaço do intestino, absorção, não sei o quê, mas não operou o cérebro. Você precisa Não teve acompanhamento você correto, né? precisa de um acompanhamento para poder tá sendo avaliado, tá sendo tipo assim, qual que era a ausência, né? Por que se comia tanto, ou como ele lidava com a alimentação, né? Então, acho que isso é interessante. E retomando também essa parte sobre o planejamento, né, que é uma estratégia também para você melhorar seus hábitos, é saber que nem sempre dá para fazer sozinho, né? Que tem gente que procura várias informações e quer colocar aquilo em prática sozinho. E às vezes não é papel só do nutricionista, né? Vai interligar com o psicólogo, às vezes um psiquiatra, um educador físico, né? E às vezes você precisa também, dependendo se é criança ou se você precisa do apoio da família. Por isso que na verdade, mudança de hábito alimentar, você tem que envolver todo mundo em casa. Porque quem é que faz compra? Tipo criança, quem é que faz compra? É a criança que faz compra? Não, é os pais. Família, né? Então você tem que estar estabelecendo isso também, né? Então, eu acho que uma outra coisa também, eu já até falei a questão de não pular as refeições, que eu acho interessante, a gente está, né, que não pule, porque isso não emagrece, não emagrece. Você tem assim, não vai ter perda ponderal se você pular o jantar. Você precisa, né, aí são escolhas, então são estratégias que tem que ser montada com o profissional, e também de você se conhecer também, né? Porque às vezes pode ter um alimento que você ingira que a digestão é mais dificultada, né? E aí também eu acho que tem algumas posturas que a gente, não são posturas, mas são estratégias, que estão mastigar, as pessoas às vezes não mastigam, seja nessa ânsia de terminar logo a refeição, que antigamente, eu vou falar antigamente, porque no meu tempo você sentava todo mundo para fazer a refeição junto, né? Se conversava. Hoje você tem tanta distrações, né? Então, Sim. assim, a mastigação é um processo, é a primeira fase da digestão, a gente lembra lá. É um processo mecânico, precisa mastigar. E quando você não faz esse processo corretamente, sobrecarrega outros órgãos, geram gases, você sente mal. E ainda, né, você tem a questão o centro da saciedade, ele é estimulado pelo processo mecânico da mastigação. Então, se a pessoa
engole sem mastigar direito, então ele vai contribuir para comer muito mais do que precisaria, né? E aí isso contribui para você ter um ganho de peso. Ele vai sendo vamos falar que ele vai sendo, dependendo da pessoa, dependendo do tipo de alimentação. Eu até comento que às vezes a partir dos 30 anos, isso vale para homem ou mulher, mas você tem uma perda de massa muscular importante, que é do processo de envelhecimento, e você precisa, ou você diminui a sua ingesta alimentar, ou você aumenta a atividade física para que você possa ter massa muscular, que é um tecido muito ativo, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar isso para não ter esse ganho de peso, porque isso com o tempo vai acontecendo, né? Eu acho que uma outra dica que é muito interessante e a gente tem que frisar, eu acho que em todas as fases, né, a questão da ingestão hídrica, né? Eu vi lá que você até colocou no materialzinho lá no post anterior, né? A questão dos 2 litros de água por dia, né? Água, mas pode ser chás, sucos, né? Mas sucos naturais. Mas assim, porque pensando que todos os nossos processos que acontecem dentro do nosso organismo, eles são mediados em meio líquido, e uma pessoa que está em processo de desidratação, tudo é muito mais lento. Então, você tem realmente uma sobrecarga do nosso sistema, né, orgânico. Então, a gente precisa hidratar. E aqui em Cuiabá, né, eu acho que a gente tem que pensar nisso, que a gente... e isso sim, que às vezes a pessoa come, porque ela tem uma linha que fala que a gente come não porque a gente está com fome, mas com sede. Então, é muito importante estar bem hidratada, né? Então, acho que essa questão da hidratação, né? Eu acho que ela é muito, muito importante. E aí, assim, desidratado, fica lento, cansaço, né? Sonolento, fica indisposto. Claro que atentando lá que a gente tem que ingerir líquido, qualquer líquido antes, 30 minutos antes das refeições, ou 1 hora após, para não atrapalhar também esse processo de digestão, né? E é muito interessante, Ursula, essa questão do guia alimentar, que ele respeita muito as individualidades, né, das regiões do Brasil. É interessante que ele tem fotos dos cardápios, né, café da manhã, almoço, jantar, lanche, com cada região. Então, do Nordeste tem o cuscuz, tem a carne seca. Então, que é uma forma que foi feita para tentar adaptar a realidade, porque o Brasil é um país imenso, com uma variedade de alimentos. Você tem alimentos que não são comestíveis em algumas outras regiões. Você pega a região do Amazonas, tem algumas plantas que a gente fala que são plantas que não são comestíveis e que têm um valor nutricional muito grande, mas que só são realidade na região norte, né? Então, assim, mas o guia vem mesmo para contemplar essa... Tem para auxiliar, né? Se a gente E pensar assim. ele auxilia muito também nessa questão do planejamento, né? Como você falou, quando você, ainda mais se você tem o apoio da família e você planeja as refeições, tentar fazer as 3 refeições, você consegue escapar daquela tentação do não tem comida pronta, vamos pedir algo fora, né? E aí você acaba automaticamente consumindo mais gordura, mesmo que você peça uma opção mais saudável, né? Já é diferente na realidade, né? Diferente também porque os alimentos processados, qualquer alimento processado, ou aqueles que são mais processados, que são alguns cremes, para eles terem esse tempo de prateleira que é o tempo de validade, eles têm uma adição de gordura e uma adição de sal que, se você fizer um consumo rotineiro, isso tem um impacto muito grande, né? Então, assim, e aí você tem uma indústria alimentícia que faz de tudo, que tem uma indústria de marketing por trás, né? Que
faz de tudo, estimular a venda, né? Da mesma forma que eu até estava comentando, a questão das mídias sociais, independente, você tem os seus benefícios, você tem benefícios e você tem os malefícios, né? Da mesma forma, você fica seguindo, você pode seguir várias plataformas, várias páginas ou vários perfis que são saudáveis, e você tem outros que você pode estar acessando e que tem um incentivo à alimentação mais industrializada. E isso estimula a fome. Você acha que é questão de propaganda, questão de. Então, da mesma forma, você pode ir para os dois lados, né? Então, assim, a gente tem o guia, tem o Conselho Regional de Nutrição, tem uma campanha que já tem uns 3 anos, que é uma campanha para fomentar comida de verdade, estão tentando resgatar essa alimentação mais de casa, alimentação caseira. Tem também esse desembale menos e descasque mais, que até você tinha comentado, depois eu fui buscar. Então, assim, você vê que tem movimentos, da mesma forma que sendo assim, tem várias coisas, tem vários fatores, vários determinantes que vão influenciar isso. Mas, assim, você vê que tem campanhas tentando resgatar, porque o impacto dessa alimentação mais carregada de sal, de produtos industriais, mais gordura, mais fritura, isso tem um impacto na saúde, né? Então, tem que ter mesmo campanhas por conta da influência, né? A gente viu muito isso agora, né, Úrsula, na pandemia, que esse vírus tinha como fator de risco as pessoas que tinham comorbidades. E o Brasil, quais são elas? Hipertensão e diabetes, né? E aí as pessoas vão naquela crescente de querer algo imediato, né? Ah, então eu quero uma dieta que me emagreça 20 quilos em 2 dias, porque eu não quero mais ser obesa. E a gente não tem paciência, a gente quer produtos milagrosos. E acho que a paciência é o decisivo. E aí, se você pensar, a gente tem assim, uma perda de peso, vamos pensar numa perda de peso que ela for muito rápida, né? Isso tem um impacto muito danoso no organismo e faz aquele efeito sanfona. Já ouviu falar? Efeito sanfona, a pessoa emagrece 10 e daqui a pouco engorda 10 e mais um pouco, porque o organismo faz um processo de redução do metabolismo. Isso vamos falar que seja fisiológico, né? E aí a gente não pode tentar de uma forma, como que eu posso falar, impactar, né? Deixa eu ver uma coisa que eu acho que eu queria falar. Acho que o nosso tempo tá apertando, né, Ana? A gente está caminhando para o final, Úrsula. Tá, então Fica à vamos lá. vontade para se estender. Não, tá. Eu acho importante. Tem assim. Então, eu acho importante falar a questão do equilíbrio. Eu penso muito que as pessoas têm que ter a liberdade, a autonomia para poder escolher o que comer, porque é o seu corpo que você está cuidando, né? Então, assim, claro que tem várias coisas que influenciam, mas eu penso que a pessoa tem que ter essa autonomia. Por isso que tem que ser negociado, mas a gente tem que pensar muito em questão das porções, não ser radical. Então, você às vezes a pessoa consome 3 colheres de sopa de arroz, diminui para 2 e vai fazendo esse processo, né? E vai se adaptando, né? Agora, uma coisa que eu falo assim, às vezes posso até ser meia chata nisso em relação aos refrigerantes. Então, assim, se é uma recomendação que eu gostaria, que eu acho que seria interessante, é que tentasse tirar as bebidas gasificadas. Por conta de caloria, por conta de produto químico, né? E até eu vi recentemente que tem um movimento de políticas públicas tentando reduzir os incentivos que a indústria recebe, né? Porque você há de convir que existe aí uma diferença de valores que às vezes é gritante, né? E são coisas pequenas, né, Úrsula, que fazem diferença. Eu lembro que nas escolas parece que não é permitido ter fritura,
teve uma redução na venda de refrigerantes, Isso. tudo isso para tentar mudar Não, pequenos hábitos, né? pequenos atos. Então, mas então, isso vai ter, nós precisamos, porque você tem uma crescente de obesidade em criança que antes você não tinha. Isso tem uma porcentagem considerável, né? Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente tá falando, eu acho que é a questão da bebida alcoólica, que às vezes as pessoas não comem para poder beber. Né? E a bebida alcoólica tem um teor de calorias que ela é muito próxima da gordura. Então, assim, 1 grama de álcool, 7 calorias. 1 grama de gordura, 9 calorias. Então, assim, tem a questão da caloria, que pensando, né? Mas também pensando na saúde mental, o álcool tem um efeito depressor do sistema nervoso central. Então, assim, eu falo isso pensando assim, olha, uma orientação de tentar reduzir o consumo, porque por conta do impacto. Eu sei que na pandemia o consumo de bebida alcoólica foi muito mais, aumentou muito, porque as pessoas não podiam sair, aí, né? Então, teve um consumo maior, né? Mas eu acho que é importante a gente estar atenta a isso. E aí, assim, eu acho que há hábitos de vida que devem ser incorporados por questão de bem-estar, de disposição. No início, às vezes, se a pessoa não pratica, eu acho que com o tempo isso vai sendo incorporado. A questão da atividade física, ela tem que ser inserida, né? Temos que tentar encontrar uma atividade que a gente goste, que a gente consiga colocar na nossa agenda, e a gente tem que tentar se olhar e colocar isso como uma contribuição para você. Então, a questão do sono é muito importante, porque o sono é assim, falar assim, aonde acontecem os nossos ajustes e equilíbrios hormonais, e emagrece, porque você precisa dormir, a gente precisa dormir para poder se organizar, para o organismo se organizar. Então, e eu acho que a gente tem que eu até comentei a questão do monitorar o tempo das mídias, nas mídias sociais, né? Quem que a gente está seguindo, porque é por conta da questão de você seguir um comportamento, né? Então, como você está seguindo quem, isso tanto pode ser para estimular ou reduzir o consumo de algum alimento, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso também, né? E aí, eu acho que é bom a gente falar, né, que a gente tem que se sentir bem com o corpo, com o próprio corpo, né? E a gente tem vários padrão de beleza que é vendido, né, nas capas de revista aí, São que inalcançáveis, né? então que as mulheres que as mulheres têm que ser magras, têm um corpo perfeito, né? E isso vai gerando uma sensação de insatisfação, porque você às vezes está almejando uma pessoa que tem um outro padrão, seja padrão de estrutura, e assim, associando magreza com saúde e beleza, mas na verdade, existem pessoas saudáveis com todas as medidas, né? E aí, geralmente, se às vezes você sente que acha que está gorda, gordo ou acima do peso, pode às vezes ter uma tendência a ter comportamentos que não são adequados, como pular refeição, fazer dieta restritiva, fazer dieta da lua, sabe? Tomar medicação, né? E aí eu acho que a gente tem que lembrar, não faça, não, assim, não faça dieta restritivas, elas se engordam. E vamos E investir em mudança de hábito. A gente tem a que gente foge do básico, né? Pois é, porque assim, alimentação, claro que a gente tem que pensar que não precisamos nutrir, mas a alimentação é muito mais que tudo, sabe? É muito mais. É a questão de relações com outras pessoas, com a família, com amigo, você sai com amigo. Então, assim, às vezes você se boicota para não comer uma coisa, mas em outras você, entendeu? Enfia o pé na jaca, vamos falar, né? Então, assim, essas são algumas estratégias para a gente poder se olhar, se aceitar e iniciar um processo de mudança. Eu acho que isso de mudança para hábitos saudáveis. Não é fácil? Depende, às vezes a pessoa tem, às vezes precisa de ajuda, porque às vezes a pessoa pode ter algum distúrbio hormonal, ou às vezes precisa de dicas mesmo,
por isso tem que ser um trabalho individual, porque às vezes você tem desconhecimento de posturas ou mesmo de rotinas que não são feitas em casa, né? Tem pessoas que não dormem direito, né? Então, eu acho que é importante a gente estar pensando nisso. E aí, claro que eu tenho que falar em relação, assim, se as pessoas precisam de acompanhamento, o nutricionista é uma pessoa que pode auxiliar, né? E fazer ajuste nesse processo, que é um processo que, dependendo do estado da pessoa, ela precisa de um tempo mais prolongado, e outras, às vezes, incorpora uma atividade física bem legal, e aí consegue seguir isso com muito mais facilidade. Mas eu acho que é um processo, né? E Então, aqui nós estamos, em maioria somos mulheres, né? No nosso curso de enfermagem somos maioria mulheres. E aí a gente vê que somos o principal alvo da mídia, né? E de todos esses padrões, como você comentou. E a gente percebe que a gente acaba passando a vida toda nesse processo. Ou eu quero emagrecer, ou eu quero ganhar peso, não tá bom assim. E a gente percebe que às vezes a gente perdeu muita coisa da vida pensando nisso, né? Eu não vou comer isso porque eu preciso buscando, emagrecer. E é uma buscando coisa que onde você nunca tá quer, bom, né? né? Justamente. Emagreci 5 quilos, mas aí eu quero mais, aí eu vou ganhar massa, aí eu vou fazer isso. Então, E e a aí, gente pode esquece ficar patológico. de comer e realmente se nutrir, né? Não só do alimento, mas de tudo que envolve a comida, né? A comida envolve relações afetivas, né? Uma lembrança afetiva da avó, da mãe. E é Muito. muito mais do que só comer, né? Ou então só de ter um objetivo. Ah, eu quero emagrecer ou eu quero ganhar massa. E não sei, assim, bem no início da pandemia, eu vi vários movimentos de famílias, assim, cozinhando, sabe? De você. Na verdade, fomos obrigados a voltar para dentro de casa, vamos falar assim, Sim, fomos todos, com todas as nuances que a gente que tem estar dentro de casa. Mas, assim, o cozinhar, né? Então, às vezes testar a receita, errar a receita, né? Mas ali tá todo mundo junto, e eu acho que isso é muito importante. Então, isso é um movimento de você se encontrar com a família e também trabalhar essa questão da relação com a alimentação. Né? Que você falou, questão de memória, de lembrança, né? Sabe? Às vezes você tá. Eu fazia tempo que eu não fazia uma receita, aí lembrei da avó, e aí a pandemia colocou a gente numa situação de repensar. Eu acho que tem. Se as pessoas vão mudar ou não, mas pelo menos alguma reflexão sai, entendeu? sim. Mas eu acho que é isso. Né? Gente, estamos aqui caminhando para o final. Eu vou deixar de novo Falamos o. muito, né? Foi quase. Vou deixar de novo o link aqui para quem chegou depois, do Guia Alimentar Brasileiro, que é uma das dicas que a Úrsula deixou para gente. Ele é ótimo. Deixa eu ver. E se alguém tiver alguma pergunta, por favor, estamos aqui à disposição. Eu tô olhando aqui para ver se eu consigo ver aqui. Tiveram alguns comentários aqui. A Bia, porque como não existe essa dieta milagrosa, a gente começa a utilizar erros meio de modo outros meios errôneos, né? Muitas pessoas usando cintas modeladoras, gel emagrecedor. Verdade, Bia. Tudo. Não, na verdade, isso tudo, assim, sabe, é uma visão. Claro que tem também uma visão distorcida, né? Então, aí você já começa a passar da linha do que é saudável para o patológico, né? Então, assim, mas você tem um mercado aí que a todo momento tenta situações para poder vender. Então, assim, o chá é diurético, né? E o chá, às vezes as pessoas acham que é só um chazinho, mas ele a dose, ela, da mesma forma, ela pode ser danoso. Então,
tem que tomar muito cuidado, né? Sabe? Tem problemas tem hepatites que são derivadas de ervas. Então, assim, tem que ter muita cautela. Às vezes a gente vai naquela do, não faz mal, né? Mas acaba fazendo, às vezes, aquele hábito a longo prazo que faz sim. Não sei se vocês lembram da farmacologia, o remédio, né? O que Se é veneno, né? É veneno, não tem um negócio assim? Então, Sim. é a dose. Então, e às vezes né, tem pessoas que fazem esses chás, fazem dietas de chás aí, e fica tomando um monte e faz umas misturas, porque também tem isso. Tem combinações que elas foram delas quelar vários tipos de micronutrientes que vão ter um impacto no estado nutricional. Eles também podem fazer danos no fígado e nos rins. Então, até que ponto isso, né? Então, às vezes, quando você é jovem, você até faz ali, não sei o quê, mas depois vai lá agregando mais tarde. Vai ter uma consequência, né? A Cleice falou sobre limpeza hepática. Basicamente, comer só fruta a semana toda e no último dia comer só até o meio-dia e depois tomar tipo um laxante. Nossa Senhora. Coitada da pessoa. Mas deixa eu te falar, tem vários tipos de limpeza hepática. Eles fazem algumas restrições de alguns tipos de alimentos mesmo. Então, assim, tem vários movimentos. Nem todo mundo está apto a fazer um tipo de procedimento desse. A gente tem que ter essa cautela, né? Então, às vezes faz essas dietas muito restritivas, né? Para algumas pessoas pode responder bem, para outras não. Então, acho que tem que ter muita cautela nisso mesmo. Respeitar a individualidade também, né, Úrsula? Que funciona para um, não funciona para o outro. Justamente. Então, assim, eu fiz e foi tudo bem, não sei o quê, emagreci, porque eu vi várias pessoas que fizeram essa limpeza hepática e emagreceram bem e outras não, né? E outros que se sentiram super bem com a limpeza hepática, eles sentiam mais dores, mas aí também você entende que tem alguns que trabalham com é um processo de reeducação alimentar, mas para que a pessoa se enxergue o que está comendo. Porque eu acho que, às vezes, não, né, nessa rotina do vou falar do dia a dia, mas na correria, come um salgado aqui, não, pula uma refeição ali, e nessa correria não consegue nem ver, nem sentir. Eu acho que numa das falas, eu não lembro se eu comentei, eu acho que as pessoas não saboreiam o alimento. Então, a questão da mastigação, mas também a questão de saborear, sentir e realmente estar ali. Então, assim, eu estou aqui almoçando agora. Então, assim, aproveitar o momento e não ficar correndo já pensando, claro que a gente tem um monte de coisas para poder tirar, mas eu acho que de tirar o foco. Então, assim, eu acho que a gente tem que se olhar, né? E eu acho que isso que eu vejo isso que assim para muitas pessoas a pandemia fez esse processo de reflexão. Então, realmente, né, o equilíbrio, como a Mirelle colocou aqui, é a chave. E assim, a gente. Equilíbrio. Não, justamente a questão de você chegar no equilíbrio. E às vezes não falta muita coisa. Às vezes você precisa de uma orientação, né? E às vezes isso liga. Então, assim, da mesma forma que eu posso falar que eu preciso colocar uma atividade física, né? Eu preciso incorporar, e aí você começa, depois que você começa a prática, realmente, né? Seja diária, você dorme bem, seu intestino funciona, você se hidrata muito melhor. Você muda o foco das coisas. Você às vezes pode estar fazendo uma caminhada, você pode estar em oração. Ou numa caminhada você está escutando uma música ou um áudio. E aí você está tendo uma outra qualidade de vida com uma atividade física. E aí você vai pensar no que você está comendo. Então é tudo, né? Verdade.
Gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer para nossa convidada? Alguma Falei sugestão? demais Algum... falando sobre isso. Aí, muita gente fala desse jejum intermitente. Meu Deus do céu. Tem pessoas que, então, do jejum intermitente, assim, tem pessoas que estão super bem e tem outras que não. Assim, eu não gosto muito daquele jejum, eles fazem lá de 12 horas, né? Então, acho tudo a questão de equilíbrio. Tem pessoas que fazem e se dão bem, tem outras que têm hipoglicemia, e aí você pode ter um impacto aí. Eu acho que a gente tem que estar a questão do equilíbrio. E fazendo atividade física, musculação, que tem um consumo considerável, e fica ainda fazendo esse impacto por 24 horas pós-treino, né? Eu acho que tem que pensar bem. Na verdade, ele tem que estar bem acompanhado. Então, você pode fazer jejum intermitente, sim, se você tiver um bom acompanhamento, uma boa orientação, um bom ajuste de realmente o que você está consumindo, né? Não só porque viu a blogueira fazer, né? Ir lá e ficar sem comer 12 horas. Aí a questão da blogueira vem naquele ponto que eu falei, de às vezes você está seguindo pessoas, e hoje a gente tem os logaritmos que sabem tudo que a gente está, aonde que a gente, e eles vão jogando informações para a gente, Qual propaganda, com a né? propaganda, da mesma forma que eu posso estar recebendo N receitas de algum prato que você fez uma pesquisa, da mesma forma que eu posso estar recebendo outras informações que não vão agregar. Então, eu acho que vai tudo a questão do equilíbrio de você ter uma boa orientação. Então, gente, se ninguém tem mais alguma pergunta, a gente vai ficando por aqui. Responda um formulário de presença, por favor. Tá aqui no chat. E acho que é isso, Úrsula. Muito obrigada por aceitar nosso convite, por esse Eu que momento. agradeço, eu que agradeço. Eu fiquei feliz de poder contribuir com algumas informações. Estou à disposição, né? Eu acho que a gente tem que estar mesmo em busca de conhecimento, e eu achei o projeto de vocês muito interessante, seja por conta das atividades, acho que a questão da yoga também, que daí vem as piques junto, que é o best, né? Então, assim, que é uma coisa que a gente tem que falar, que é uma inovação e que a gente precisa estar incorporando, que é uma forma de se olhar também, que aí você tem a medicina Ayurveda junto, né? Então, assim, eu acho que, e aí juntar essa questão nesse cenário que a gente tem, tentando trazer informação que seja relevante para os estudantes e também para o público que tiver, né? Então, assim, mas a questão de fazer essa junção, acho que é muito interessante. Fico muito grata, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Obrigada pela presença de todo mundo. Sigam Obrigada. nossa página no Instagram, @ConexãoFaem. E é isso, gente. Boa noite.